Você já parou para pensar o que seu filho fala, mesmo quando ele não fala? Olá, eu sou Carol Vargas, pedagoga, diretora de escola há mais de 10 anos e mãe de um menino lindo, Gael, de 2 anos e meio. Eu me chamo Dejair Grilo, sou psicopedagogo, diretor de uma empresa de recreação cultural e pai da Camille, de 7 anos. E a gente está aqui hoje para falar um pouco sobre a escuta, né? E pensar, sempre fazendo aquela reflexão sobre o eu criança da nossa geração, né, para a geração de hoje. A gente foi criado naquela época de uma forma diferente, né? Eu lembro que a gente não tinha muito essa capacidade de fala, de participar das ações. Eu acredito que não se era dado tanta importância assim para a opinião, para a fala das crianças ou o que elas realmente queriam dizer, né? Era diferente assim. É, realmente. Porque você tinha um conceito, né, uma ideia diferente de criança naquela época. O que a criança falava ou o que a criança pensava não era tão importante como é agora, né? E porque agora também a gente já consegue entender que o exercício da escuta e do diálogo, e a gente fala de exercício mesmo, porque essa palavra, eu acho que ela cai bem aqui, é uma coisa que a gente vai aprendendo dia a dia, né? Não é uma coisa que a gente nasce sabendo, mas a gente vai aprendendo e construindo com a criança todos os dias. Então a palavra exercício eu acho que se aplica bem aqui. Ela favorece muitas coisas, né? O vínculo, o afeto, estar presente, se fazer parte da família, né? Então, o quanto essa questão do diálogo, de conversar e de ouvir a criança traz benefícios emocionais, muitos benefícios emocionais para a criança, né? Além do que, no mais, ela é super importante para a aquisição da linguagem. Verdade. Porque uma criança que não escuta alguém falar nunca vai aprender a falar, né? Então, se a gente quer que o nosso filho tenha uma linguagem bem desenvolvida, primeiro a gente precisa conversar bastante com ele, né? E eu penso muito na questão assim, de que quando a gente conversa com os nossos filhos, quando ele faz parte do processo, ele começa a ter essa habilidade desenvolvida mais cedo ainda. E mais do que isso, eu também penso que essa questão da comunicação, a educação ela é baseada na comunicação. Sim, com né? certeza. Então, quanto mais aprimorada é a minha capacidade de comunicar, né? Se a gente for fazer uma análise assim, dos grandes líderes mundiais, a principal habilidade deles é de se comunicar, é de falar, de se expressar. E eu penso que quanto antes a gente trabalhar isso na criança, imagina que ser humano, que adulto a gente está criando, né, para o mercado de trabalho, para o seu lado pessoal, para o lado social. Né? Então essa capacidade para os pais a gente tem que desenvolver, porque eu acho que a gente parte do princípio, né, que a nossa geração não teve esse preparo. Então, como preparar alguém se eu não estou preparado? Tenho clareza disso? Ok, passamos a primeira fase. Qual seria a segunda fase? Né? É entender que tem que buscar conhecimento, ir atrás desse tipo de informação, né? E depois começar a colocar em prática. Né? Acho que é importante, cabe a gente também pensar um pouco aqui a questão da organização emocional da criança, que se dá através da fala, né? A gente já falou em vídeos anteriores que o quanto é importante a gente aprender a falar sobre as coisas que a gente sente, né? Isso. E só o fato da gente falar sobre as coisas que a gente sente ou que a gente pensa nos ajuda a organizar na gente mesmo aquilo que a gente está falando, né? E a gente falava antes um pouco a questão do quanto é importante essa habilidade de saber falar, né? Saber se fazer entender, eu acho que talvez é um assunto bem peculiar aí. Porque como a gente tem uma sociedade ou pessoas agora, hoje, que tem dificuldade de se fazer entender e de entender o que as outras pessoas estão falando, né? Então a gente vive numa era de analfabetos funcionais, né? Pessoas que leem as coisas, mas não conseguem entender o que está escrito ali. E às vezes a coisa é simples, está lá o nome, a hora, e a pessoa pergunta, mas que hora mesmo? Mas está escrito ali, lê a informação. E o quanto a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente não foi lá quando criança, instigado a conversar, se posicionar, dar a nossa opinião, a trabalhar essa questão, né? Então, o quanto é importante hoje, nas nossas crianças, a gente fazer esse exercício de diálogo.
E quando esse diálogo ele é pautado nas emoções, nos sentimentos, eu consigo entender o que está acontecendo por trás daquela ação, né? Toda vez que a gente olha para uma criança e a gente está observando e a gente acaba fazendo a nossa avaliação baseada apenas no fato, né? A gente exclui que por trás daquele fato existiu uma emoção, existiu um sentimento, um porquê de se fazer aquilo. E às vezes no lidar com a criança, eu quero, me fala o que tu fez, o que aconteceu, só que até o meu jeito de perguntar para a criança, de questionar a criança, eu inibo ela. Sim. Ela se contrai mais e aí sim que ela não consegue expor o que realmente ela deveria nos falar. Então a gente, às vezes na ânsia de ajudar, a gente acaba bloqueando mais ainda, né? Tu vê a importância do fortalecimento emocional na comunicação, onde a gente vai estar lidando com os nossos filhos. Porque o diálogo, a gente também não pode falar do diálogo na infância se a gente não falar da escuta na infância, né? Perfeito. E talvez o diálogo com a criança ele está muito mais pautado na escuta do que no que a gente vai falar para ela, né? Exato. Claro que o que a gente fala traz marcas muito significativas na infância, né? A gente falava das frases que foram importantes assim e que marcaram a nossa infância. Em casa a gente conversa e o quanto a gente lembra disso, né? Então são coisas que a gente ouviu ou que foram faladas para nós e que a gente carrega até hoje e traz muitas questões amarradas nessas falas, né? E que nos acompanham até hoje. Mas é importante a gente pensar também na questão da escuta com a criança, né? O que essa criança está querendo nos dizer? E quando a gente fala, muito da nossa linguagem, ela não é verbal, né? A gente não fala. Por isso que a gente diz, né? O que seu filho fala mesmo quando ele não fala? Quando a gente fala com um bebê, por exemplo, e aí a importância da gente conversar com as crianças desde muito pequenas, né? Sim. Primeiro, que tem essa questão da aquisição da linguagem, ela só vai aprender a falar se alguém conversar com ela, se ela observar esse movimento dos lábios, se ela estiver ali interagindo com alguém que está conversando, né? Ela só vai aprender nesse sentido, assim. Dizem até que a importância já começa muito antes, né? Eu lembro quando nós ficamos grávidos, né, que a primeira coisa que a pediatra falou era conversa com a barriga. Na verdade, conversa com o nenê. Né? E aí tu já se pega falando, né, com aquele ser que ele ainda não está materializado na tua frente. E já desde esse momento a importância, porque essa criança vai reconhecer o som e vai aprender. E mais do que isso, né? Se falando de aquisição de linguagem, a gente sempre pensa assim, de que a gente fala muito através das nossas expressões corporais, né? Eu, há pouco tempo, viajei para os Estados Unidos, tive um período lá, e mesmo sem entender muito da linguagem, com pouco inglês que eu tinha, eu acabei vendo que, mesmo eu não sabendo o que as pessoas estavam falando, eu entendi o que estava acontecendo. Eu pegava o contexto das coisas. Eu fico pensando que a gente hoje, uma criança ela não está entendendo. A gente está no carro e estamos conversando, eu e minha esposa, ou tu está entre amigos ali conversando, e a gente tem o hábito e o pensamento de achar que a criança não está... Não, ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela não está participando da conversa. Mas nesses momentos que as crianças vão construindo significado para as coisas, e às vezes, mesmo sem entender sobre o que nós estamos falando, eles estão entendendo o que a gente está expressando através daquela fala. Né? E aí eles vão vendo quando tu está bravo, quando tu está alegre, o que tu quer dizer através daquilo ali, sabe? Por isso que a importância de tu organizar até o jeito que tu te expressa para poder desenvolver aquela criança, né? Olha como isso é importante. Muito. E quando fala de gestação, eu estava me lembrando agora, uma questão bem importante, tem muitos estudos já que falam que os desejos dos pais para com os filhos têm uma importância muito grande, muito significativa. Então, às vezes é o que a gente não fala, né? Mas é o que a gente sente. Isso também já é comunicação e isso também tem um peso muito grande na vida da criança, né? O que meu pai e a minha mãe desejam para mim desde a minha concepção? E a criança já carrega isso, né? Ela traz na sua hereditariedade também um pouco dos sentimentos e dos desejos e dos anseios dos seus pais. Então, essa linguagem não verbal, ela é extremamente importante, a gente precisa ficar atento a isso também. Então, quando a gente fala de comunicação para bebê, às vezes a gente tem esse pensamento errado, de dizer, não, mas não está me entendendo, mas está me enxergando. Está vendo o que eu estou comunicando e que não estou comunicando com palavras, né? Então, a gente também tem que prestar não só atenção no que a gente fala para as nossas crianças, mas na maneira como a gente fala para as nossas crianças. E da mesma forma, o que elas nos trazem que elas também não falam,
Né? Então, muitas vezes as crianças nos dizem coisas que elas estão demonstrando através dos seus atos, né? Então, uma birra, uma criança que está fazendo birra, uma criança que está tentando chamar a atenção, ela está através daquela ação tentando te falar alguma coisa, tem alguma questão emocional aí que não está bem resolvida e ela está tentando te apresentar dessa maneira, né? Verdade. Então tem um comportamento, todo comportamento na infância ele está tentando comunicar alguma coisa e a gente como pais precisa ficar atento a isso, né? Precisa ficar observando o tempo inteiro, não só o que a criança nos diz, mas também o que ela nos diz quando ela não diz. Exato, exato. Eu fico pensando muito sobre essa questão, assim, de que às vezes a gente não entende que aquela criança está tendo aquela reação e a nossa geração, e eu pego muito nessa questão, assim, porque é uma mudança, né? É uma atualização do nosso educar, de que às vezes a maioria das pessoas de hoje tende a entender como se a criança estivesse contra, né? Uma malcriação, como se fosse algo para provocar ou para incomodar. Dando um exemplo prático, assim, a gente vive isso e depois quando tu começa a mudar essa chave, tu vê o quanto isso muda, né? A gente tá no carro e aí tu tá ali tentando conversar, né, com a tua esposa e a criança começa a cantar, começa a gritar, começa a fazer, começa a falar. A primeira reação que a gente tem é instintiva. Eu acho que a maioria de nós faria a mesma coisa. Tu dá aquele grito, né? Para, espera, ó, não tá vendo que a gente está conversando. E aí tu acaba, né, a criança, na verdade, ela quer a tua atenção. Ela está fazendo aquilo porque ela está observando, ela quer fazer parte daquela conversa. E a forma dela fazer parte, às vezes, sem entendimento, com pouco entendimento que ela tem, é chamar a atenção dessa forma. E aí se tu pega e vira a chave? E se tu diz assim, meu filho, minha filha, eu sei que tu quer a nossa atenção agora, então a gente vai conversar aqui mais um pouquinho e daqui a pouco eu te passo a palavra. Eu te enxergo, eu tô te vendo, eu sei que eu tô vendo, eu sei que tu tem uma necessidade e eu vou atender ela. Só que agora, então eu preciso que tu espere para eu te dar esse momento. E a importância de dar esse momento depois, né? As coisas vão se facilitando de tal maneira, né, que o dia a dia com a criança vai ficando fácil. Isso é um exemplo que ele vale para inúmeras outras situações. E é um exercício super simples da gente fazer no dia a dia, né? Mas que traz muitas questões aí enraigadas nele, porque à medida em que a criança ela tá chamando atenção, então ela tá fazendo o possível para chamar a atenção dos seus pais. E aí o pai vira e diz, eu tô percebendo que tu tá querendo conversar comigo, mas agora eu tô conversando com a tua mãe, ou a mãe faz esse movimento, ela também percebe o exercício da escuta. Não, agora é hora de escutar, não é hora de falar. Vai chegar a minha vez de falar. E aí é importante a gente, de fato, dar essa vez da criança falar. Claro, uma escuta ativa, né? Isso. Uma escuta que realmente está, né, conectada com a criança naquele momento. Eu vejo a quantidade de vezes hoje que os pais, infelizmente, eu vou dizer assim, isso para mim é um inconsciente coletivo que está acontecendo, né, que tu tá conversando com a criança, mas tu tá olhando no celular. Sim. Tu tá brincando com a criança, jogando um jogo e olhando no celular. Ou melhor, tu não quer que a criança te interrompa. Não interrompa o papai, o papai está falando. Mas a criança começa a falar e tu interrompe a criança, porque na construção simples da cabeça dela, ela está tentando te passar, baseado, né, naquilo que ela já adquiriu de habilidade de comunicação. E, de repente, tu acha que já entendeu, e aí tu vai lá e interrompe ela. Aquela criança, naquele momento, está aprendendo o quê? A interromper. Né? Mas é isso que a gente quer ensinar para essa criança? Claro que não. Eu tenho certeza que a gente não faz isso porque, assim, por querer fazer, por querer ensinar de modo errado. Mas imagina se a gente tivesse essa consciência e algumas formas melhores de fazer, né? É porque, na verdade, a gente não trabalhou isso na gente, né? Então é difícil da gente ensinar alguém o que a gente também não sabe fazer muito bem, né? Não era uma preocupação, então, né? A começar essa questão do exercício do diálogo e da escuta, ele tem que começar pelo adulto, né? Pra gente poder ensinar a criança. Então, exercitar isso na família como um todo, não só falar da criança, mas do casal, né? Das pessoas que convivem na casa. Então, esse exercício da escuta é uma questão que é construído todos os dias. Tu sabe que na escola, eu tenho mais de 10 anos como diretora de escola, e muitos das questões que os pais dividem comigo, assim, ao longo dos dias, eu recebo muitos pais para trocar uma ideia, para me pedir alguma ajuda com relação a alguma situação que eles vivenciam. Muitas das questões estão relacionadas ao fato de que os pais não conversam com as crianças. Então a gente tem sempre muita coisa para fazer, a gente está sempre correndo contra o tempo,
né? A gente não tem tempo para nada e a gente muito menos tem tempo para conversar com os nossos filhos. Então, coisas assim super simples, que é, por exemplo, tu contar para a criança o que ela vai passar ao longo do dia, já ajuda ela emocionalmente a se organizar para o que ela vai viver ao longo do dia, né? Olha que dica boa, né? Eu lembro assim, eu sempre fiz isso muito com meu filho, porque meu filho fez muitas vacinas, mais do que o calendário básico de vacinação prevê. Ele fez muitas por questões de saúde, assim. E ele sempre reagiu muito bem à questão da vacina. Claro, ele chorava quando fazia vacina, ok, é normal. Mas tem crianças que criam traumas muito grandes com relação a isso. Então, só chegar no lugar onde vai fazer a vacina, ou já sair de casa sabendo, os pais não contam, às vezes muda o caminho, para que a criança não perceba que está indo para aquele lugar, porque é muito sofrido, né? E eu sempre conversei muito com meu filho, inclusive dias antes do dia que ele faria a vacina, que ele ia fazer a vacina. Então eu dizia, às vezes, um dia antes, quando eu colocava ele no bercinho para dormir, dizia, filho, lembra que amanhã a gente vai ter que fazer a vacina, é o pique do bem, que tu não fica doente, tá? Toda aquela conversação sobre isso. No outro dia de manhã, quando ele acordava, eu já dizia, ó, lembra que hoje é o dia que a gente vai fazer a vacina. Eu sei que é ruim, eu sei que tu não gosta, eu sei que dói, mas precisa fazer, é importante. Claro. E assim, ao longo do dia, até o horário da vacina, então eu pegava ele no horário de fazer a vacina, eu dizia, olha filho, a gente vai fazer a vacina, lembra que a mamãe falou pra ti ontem, falou hoje de manhã, que é importante, que a gente precisa fazer todo aquele assunto de novo. E no momento em que ele chegava pra fazer a vacina, assim, ele nunca fez assim um choro de, eu reconheci esse lugar, ele é horrível, eu choro, não. Mas no momento da vacina, ok, chorar tudo bem, faz parte, porque realmente dói, né? Mas nunca foi uma coisa muito difícil para ele. E eu atribuo isso ao fato de conversar. E quantas vezes a gente conversa pouco com as nossas crianças, né? Porque é tão simples, a criança acordou de manhã, olha filho, então hoje a gente vai pra escola, ou hoje a gente vai ficar em casa, ou hoje a gente vai no mercado, ou hoje a gente vai fazer tal e tal e tal atividade. É uma coisa tão simples da gente dizer pra criança, mas dá a ela a oportunidade de se organizar para aquele dia que ela vai ter. Verdade. Eu vejo assim até, a gente usava muito essa questão nas festas, né? A gente pegava e ia embora de supetão. Vamos embora, vamos embora. Os adultos decidiram ir embora, simplesmente ia lá, pegava a criança que estava num brinquedão e ia embora, aquela criança ia chorando, ia triste, chateada porque tinha que ir embora. Aí a gente começou a 5 minutos antes dizer para ela, olha filha, daqui 5 minutos eu vou te chamar pra gente ir embora. E aí ela já, quando eu ia lá chamar ela para ir embora, ela já topava, entendia, sim, porque ficou pré-estabelecido, né? A mesma coisa, hoje em dia as crianças gostam muito de estar no telefone, ou estar vendo vídeo, e falo por nós, a gente não é contra a tecnologia, né? A gente não é contra, assim, excluir tudo da vida da pessoa, porque é uma realidade, né? É o que há hoje em dia, então, mas o equilíbrio disso, a importância disso, né? Então muitas vezes tu deixa teu filho vendo um vídeo, vendo alguma coisa, e daqui a pouco do nada tu vai lá e tu não comunica, tu não conversa, né? Ou tu simplesmente proíbe e não tem uma explicação, como se não tivesse que dar nenhum tipo de explicação. Mas se tu quer criar um relacionamento baseado na comunicação, baseado na empatia, né? Tu vai ter que desenvolver essa habilidade de se comunicar com teu filho. E a partir do momento que tu desenvolve essa habilidade para com ele começa também a desenvolver isso, né? E o quanto isso vai ser transformador, assim. Eu vejo que são dicas extremamente valiosas, assim, né? A dica de dar oportunidade do diálogo, né? Oportunizar o diálogo com a criança, né? Uma outra dica que tu disseste também sobre a questão de perguntar a opinião, né? Desenvolver com a criança, que ele também diga, né? Até te peço que tu coloque um pouco mais sobre isso. É que a gente tende sempre a acreditar que porque a gente vem dessa cultura de que a criança não tem uma voz, ou ela não tem potencial ou habilidade ainda para criar alguma hipótese plausível sobre um determinado assunto, a gente não consulta as crianças. Mas às vezes a gente esquece que esse ser pequeno também faz parte da família. E às vezes são situações que a gente discute em família, que a gente tem um problema na família e precisa resolver, e a gente não dá a oportunidade da criança de formular hipóteses sobre aquele problema. Ela também faz parte da família e também é um direito dela poder participar daquela situação, né? E às vezes é super simples, é criar um momento de diálogo, por exemplo. Nós vamos sentar, então, uma vez por semana que seja, a gente vai sentar lá na mesa da nossa casa ou num lugar que a gente possa favorecer o diálogo, que a gente possa se olhar e vamos conversar sobre as questões da nossa família. O que precisa melhorar?
né? O que a gente precisa fazer? E ouvir essa criança, olhar nos olhos, prestar atenção. E não assim, enquanto a criança está falando, eu estou fazendo outra coisa, ou estou com um olhar vago, a criança percebe os nossos sinais, a gente já falou um pouco sobre isso, né? Então, quando de fato a criança está falando, se eu quero ser escutada por ela, eu tenho que dar a escuta à criança. E uma criança que é escutada aprende a escutar. Verdade. E como isso faz diferença num futuro, num adulto lá no futuro, alguém que sabe escutar, que sabe ouvir os conselhos, né? A gente bloqueia às vezes a criança, a primeira infância toda, dizendo que ela não pode falar, fica quieto que agora o pai tá falando, e depois quando ela é adolescente diz, filho, mas por que tu não me contou sobre determinado assunto? Mas eu não contei nada a minha infância inteira e agora é importante contar por quê? Né? Eu não criei esse vínculo de confiança que o diálogo estabelece, né? Então, é bem importante a gente começar a pensar sobre a nossa paternidade e olhar, eu quero ter um relacionamento, um vínculo afetivo, eu quero ter um relacionamento de confiança com o meu filho, eu preciso estabelecer esse exercício do diálogo e da escuta dentro da minha casa. E começar a prestar atenção também nas coisas que meu filho não está falando, mas ele está me sinalizando, né? Exato. Essa é a grande dica, né? É tu ter um olhar observador. Isso. Né? É tu observar, primeiro, a tua paternidade, é como se tu saísse de ti para ver como tu está fazendo. E que avaliação tu faz sobre o teu educar. Né? E o educar que a gente está falando aqui é que avaliação tu faz sobre a comunicação que tu está fazendo com o teu filho. A forma de se comunicar com ele, a forma de ouvir ele e sem dúvida, a forma que ele comunica contigo é fruto desse envolvimento. Claro, claro que sim. E na verdade o que a gente sugere aqui são dicas, né? A gente tem algumas dicas que a gente deu para vocês, então, olhar nos olhos, favorecer o diálogo, perguntar para a criança, né, qual é a hipótese que a criança cria sobre aquele problema que a família tem, conversar com ela, explicar para ela o que vai acontecer, como vai ser o dia da criança, são dicas. E aí cada família tem que olhar para a sua estrutura, para a sua realidade e tentar algum jeito de aplicar da melhor maneira, né? Porque não tem, quando a gente fala de família e de pessoas que são tão subjetivas e tão diferentes, não tem um modelo que se encaixa perfeitamente, assim, isso aqui tu pode aplicar em todas as famílias desta maneira, né? Mas essas dicas aplicadas da maneira que vocês acharem que é pertinente, pode favorecer muito o diálogo da família de vocês e as relações familiares, né? Eu acho que quem aqui não quer facilitar a sua paternidade, né? Nossa. O seu relacionamento com o seu filho, né? Verdade. E são coisas tão simples, mas que passam despercebidas porque a gente não se dá o tempo de observar essas coisas. Eu gosto muito de uma frase que educar dá trabalho. E se não está dando trabalho é porque não está dando certo. Tem alguma coisa, que tem que mudar. E eu vou dizer para vocês assim, dá trabalho, tu tem que criar um novo hábito, porque primeiro tu tem que ir contra aquilo que está gravado no teu subconsciente. Tem que ir contra aquilo que na verdade foi a realidade de uma geração para a realidade dessa geração. Né? Então, e aí a partir do momento que tu começar a tirar tempo, né? Investir tempo para fazer essas coisas, com o tempo vai ficar mais fácil, né? Tudo na vida é assim. Qualquer novo hábito que tu vai adquirir, ele no começo tu tem que pensar, tu tem que programar, tu tem que anotar, tu tem que perceber o jeito que tu está fazendo, né? Olhar, pensar se tu está fazendo certo. Tu vai fazer a primeira vez e não vai dar certo, aí tu vai ter que fazer de novo. Mas depois que passa um tempo, que isso vira um hábito, que isso acontece de forma natural, sem até tu perceber, sabe? A gente vai vendo coisas maravilhosas acontecerem. A facilidade que se torna a paternidade, a vida em família, e mais do que isso, uma das coisas que a gente vem falando sempre, né? Como é bacana quando alguém, sabe, diz, nossa, como teu filho é educado, como teu filho é querido. Quando alguém elogia o nosso filho, é um elogio, assim, né, que não tem tamanho. Maior do que se tivesse feito pra gente Exato. mesmo. Ou quando alguém olha para ti e diz assim, poxa, que legal o jeito que tu cria teus filhos. E isso às vezes parece que está longe, distante, né? Não, eu não conseguiria fazer assim. Todo mundo consegue. Todo mundo consegue porque a gente tem o primeiro quesito mais importante, que é o amor, né? A gente ama eles, né? Só que infelizmente o trabalho, a correria e aí aquela questão de sustento, mas, né, a que preço? A gente vem perguntando isso, né? A que preço? Então, existe, gente, muitas formas melhores de fazer, sem dúvida. Né? A gente só não tem uma fórmula certa, né? Mas existem muitas formas melhores de fazer, sem dúvida. Isso. E
para isso a gente vai ter que voltar lá atrás da nossa infância e reconstruir algumas coisas, Exato. Né? Então, esse exercício, a gente quer deixar então essa última dica, então esse exercício da escuta e do diálogo, ele tem que acontecer em todas as instâncias da nossa vida, não precisa ser só com o filho da gente, né? Verdade. Pode ser no relacionamento, no trabalho, então a gente vai aos poucos aprendendo a falar, a se comunicar, a se expressar os nossos sentimentos, porque a gente tem um pouco de dificuldade também, né, de falar dos nossos sentimentos, então a gente vai aprendendo a se expressar, a se comunicar, de maneira que as pessoas possam nos entender e também a escutar. E escutar o que essa pessoa está nos falando verbalmente e o que ela está nos sinalizando através da sua linguagem não verbal, né. Então fica aqui essa dica, né, que a gente possa então aproveitar o que tem de melhor nela, na nossa família, e favorecer então esse nosso diálogo, essa nossa escuta dentro da nossa família. Fica o convite, né? Então, pessoal, nós somos, né, da Atualização Pendente, nós temos as nossas redes sociais, né, a gente vem trazendo mais informação, a gente quer contribuir, né, com essa fase tão linda da vida das famílias, né, com essa coisa tão abençoada que é criar os filhos, né, e tornar isso mais fácil. Então, curte aí o nosso canal, nos siga lá nas redes sociais, que a gente vai então postando novos vídeos e novas dicas de como facilitar essa nossa paternidade e fazer com que os nossos filhos sejam cada vez mais felizes, ok? Até o próximo vídeo então. Tchau, tchau! Tchau, tchau!